Quais são os medos e inseguranças que afetam a capacidade de amar plenamente? Bem-vindas a Floricast. Sou Fátima Ferreira, idealizadora da Florimente e terapeuta holística. Hoje falaremos sobre a esfera do relacionamento. Irei provocar suas reflexões com a pergunta: quais medos e inseguranças que afetam a capacidade de amar plenamente? Amar plenamente exige coragem, entrega e abertura. Muitas vezes, no entanto, os próprios medos e inseguranças agem como sombras silenciosas, interferindo na capacidade de construir e de sustentar relações autênticas e profundas. Reconhecer esses obstáculos é um passo essencial para superá-los e permitir que o amor floresça em toda a sua plenitude. Trago para vocês 6 comportamentos comuns na dificuldade de se relacionar. Primeiro, medo de rejeição. O receio de não ser aceita, de não ser suficiente ou de ser abandonada pode criar barreiras emocionais. Quem carrega esse medo pode, por vezes, hesitar em se expor, em mostrar sua vulnerabilidade, impedindo conexões verdadeiras. O medo da rejeição frequentemente está enraizado em experiências passadas, em críticas ou perdas que deixaram marcas duradouras. Segundo, insegurança quanto ao merecimento. Sentimento de inadequação e dúvidas sobre o próprio valor podem fazer com que você se questione se merece ser amada. Essa insegurança pode levar a comportamentos de autossabotagem ou a busca constante por validação externa, tornando difícil aceitar gestos sinceros de afetos. Terceiro, medo de perder a autonomia. A preocupação de perder a própria individualidade ou identidade ao se envolver profundamente pode gerar resistência à entrega. O medo da fusão excessiva pode criar uma postura defensiva, impedindo a construção de laços profundos por receios de diluir quem se é. Quarto, experiências traumáticas anteriores, relacionamentos passados marcados por traição, abuso ou decepção pode deixar cicatrizes emocionais. O receio de vivenciar novamente a dor leva à criação de muros de autoproteção, dificultando a confiança em novas relações e limitando a entrega. Quinto, medo do desconhecido. O amor pleno envolve assumir riscos, lidar com a imprevisibilidade do outro e aceitar que não existe controle total. O medo do futuro, da incerteza, de não saber o que esperar pode gerar ansiedade, fazendo que se busque zonas de conforto que restringem a expressão do sentimento. Sexto, perfeccionismo e expectativas irreais. A crença do que só se pode amar ou ser amado quando tudo está perfeito, ou de que o outro deve corresponder a padrões idealizados, pode bloquear a espontaneidade e a aceitação mútua. O perfeccionismo leva a frustrações constantes e a uma incapacidade de lidar com as imperfeições naturais dessas relações humanas. E a grande questão é como lidar com esses medos? Autoconhecimento, refletir sobre as próprias histórias, crenças e sentimentos, diálogo, compartilhar inseguranças com pessoas de confiança ou com quem se está se relacionando, buscar apoio profissional, ter acompanhamento psicológico, pode ser fundamental para resignificar experiências dolorosas. Cultivar o respeito, a gentileza e a compaixão consigo mesma. Amar plenamente é um processo contínuo que exige enfrentamento das próprias sombras e uma abertura genuína para si e para o outro. Ao reconhecer e acolher as próprias inseguranças e os medos, vai construir um solo fértil para um amor mais leve, verdadeiro e transformador. Eu trago para vocês uma vivência de uma consulente. Eu a atendi com uma dificuldade em se relacionar. Ela trazia muito com ela
numa forma muito íntima da rejeição. Essa rejeição estava lá na sua infância, onde, dentro do útero da mãe, ela teve um sentimento que a mãe não a queria. E ao nascer, ela também, nessa criança, sentia a rejeição do pai. Para a criança, essa rejeição é como se ela não existisse. Então, ela passa a ter uma percepção infantil da rejeição de ambos, que é a segurança, que é o conforto, é a nutrição, é a proteção primária de uma criança. Essa moça cresceu acreditando que todos os relacionamentos dela seriam de forma de rejeição. E ela mesma passou a se rejeitar. E ao passar a fazer terapia, ela percebeu que essa rejeição não vinha dos relacionamentos com os outros, e sim uma rejeição interna que estava entrelaçada numa percepção infantil da mamãe e do papai. Fui encorajando-a a entender como era importante ela ter um outro para conversar, ter diálogo e entender que a rejeição estava somente na sua mente, estava no seu íntimo e não necessariamente nas pessoas que a rodeavam. E ela foi se relacionando com várias pessoas numa amizade natural e aí ela se apaixonou. E quando ela realmente teve mais segurança, ela se entregou para essa pessoa e viu que todas aqueles medos que ela tinha, aqueles monstros que ela criou, estava simplesmente no medo que a mãe sentia do pai rejeitar a filha, porque ela passou a mãe no mesmo sentimento quando estava no útero da mãe dela. E ela percebeu que esses monstros não existiam. E hoje ela está feliz no relacionamento e aprendeu a dialogar com esse parceiro. Cada vez que ela tem um insight daquilo que não é dela, ela conversa com ele e um passou a confiar no outro. É assim que nós vamos criando um alicerce, uma base, solidificando aquilo que realmente eu sou do que aquilo que eu imaginava ser. Tem um companheiro? Dialogue. Busque terapeutas. Passe a conversar mais, que a comunicação é o melhor remédio para nós chegarmos na resposta do nosso subconsciente. Deixo aqui essa questão dentro da esfera do relacionamento, provocando seus pensamentos com essa reflexão, passando para lembrá-las que a Florimente tem sempre uma viagem terapêutica acontecendo. Dúvidas? Entre no nosso site. Gratidão!